Você já percebeu que, às vezes, parece que existe uma parte dentro de nós que trabalha contra os nossos próprios planos? Por exemplo, você decide começar a fazer exercícios, mudar de alimentação, estudar mais ou até economizar dinheiro. Mas, quando chega a hora de agir, surge uma voz interna que diz: depois eu começo. Hoje não dá. Só mais uma vez não vai fazer diferença. E o mais curioso é que você sabe exatamente o que deveria fazer, mas, mesmo assim, não faz. É como se existisse uma barreira invisível entre o que queremos e o que realmente conseguimos colocar em prática. Por que será que nos sabotamos, mesmo sabendo o caminho certo? Por que a nossa própria mente, que deveria nos ajudar, às vezes se torna a principal responsável por nos impedir de crescer? Hoje, no canal Segundo a Psicologia, nós vamos entender o que está por trás da autossabotagem. Esse comportamento tão comum, mas que muitas vezes destrói planos, relacionamentos e sonhos inteiros. A psicologia tem respostas surpreendentes sobre isso. E quando você entender por que isso acontece, vai perceber que a autossabotagem não é falta de força de vontade, mas um mecanismo psicológico de defesa construído ao longo da vida. Um sistema interno que acredita estar te protegendo, mesmo quando, na prática, está te atrapalhando. Então, antes de pensar que você é preguiçoso, indisciplinado ou incapaz de mudar, preste muita atenção no que vem a seguir. Porque a partir de agora, você vai entender de forma simples e científica o que realmente faz o cérebro te colocar contra você mesmo. E o mais importante, como começar a quebrar esse ciclo de autossabotagem e recuperar o controle da sua própria mente. Se você já se perguntou, por que eu sei o que devo fazer, mas não consigo? Esse vídeo foi feito exatamente para você. Respire fundo, abra sua mente e vamos mergulhar juntos nessa jornada psicológica que vai mudar a forma como você se enxerga. A autossabotagem é um dos comportamentos humanos mais intrigantes e contraditórios. Ela acontece quando, consciente ou inconscientemente, criamos obstáculos para nós mesmos. Pode se manifestar de muitas formas: procrastinação, medo de errar, autocrítica excessiva, dificuldade de se comprometer, entre outras. Mas o que todas essas formas têm em comum é uma mesma origem, um conflito interno entre o desejo de crescer e o medo de mudar. 1. O cérebro humano e a busca pela segurança. Para entender por que nos sabotamos, é preciso começar pelo cérebro. Ele é uma máquina programada para garantir a sobrevivência, não necessariamente a felicidade. Nosso sistema nervoso, especialmente a amígdala cerebral, é responsável por detectar ameaças e reagir rapidamente a qualquer risco, físico ou emocional. Quando estamos prestes a fazer algo novo que foge da nossa zona de conforto, o cérebro interpreta isso como perigo. Mesmo que racionalmente saibamos que é algo bom, o cérebro emocional reage como se fosse uma ameaça real. Por exemplo, quando você decide mudar de emprego, terminar um relacionamento ou começar um projeto importante, a parte racional do cérebro diz: isso é importante, vai me fazer crescer. Mas o cérebro emocional pensa: e se eu falhar? E se me rejeitarem? E se eu não for bom o suficiente? Esses pensamentos ativam a mesma resposta de medo que nossos ancestrais tinham diante de predadores. A diferença é que hoje o perigo não é um animal selvagem, e sim o medo do fracasso, da rejeição e da exposição. O psicólogo Daniel Goleman, conhecido por popularizar o conceito de inteligência emocional, explica que o cérebro humano ainda carrega circuitos primitivos que priorizam a autopreservação. Por isso, quando nos sentimos ameaçados emocionalmente, o cérebro reage tentando nos proteger, mesmo que essa proteção venha na forma de autossabotagem. 2. O medo do fracasso e o medo do sucesso.
Um dos maiores paradoxos da autossabotagem é que ela não vem apenas do medo de fracassar, mas também do medo de ter sucesso. A psicologia chama isso de conflito de autoimagem. Muitas pessoas têm uma imagem inconsciente de quem acreditam ser. Quando começam a conquistar coisas que desafiam essa imagem, surge um desconforto interno. É como se o cérebro dissesse: isso não combina com quem eu sou. Por exemplo, uma pessoa que cresceu ouvindo que dinheiro corrompe pode inconscientemente se sabotar toda vez que começa a ganhar mais. Outra, que foi ensinada a acreditar que não é boa o bastante, pode procrastinar antes de uma grande oportunidade para evitar lidar com o medo de provar o contrário. Em ambos os casos, a autossabotagem atua como uma tentativa de preservar a coerência interna, mesmo que isso signifique abrir mão do próprio crescimento. Segundo estudos da Universidade de Stanford, o cérebro humano busca constantemente manter a congruência cognitiva, ou seja, a coerência entre o que acreditamos e o que vivemos. Quando algo ameaça essa coerência, por exemplo, quando começamos a ter sucesso e não nos sentimos merecedores, o cérebro cria comportamentos que nos fazem retornar ao padrão conhecido. Por isso, a autossabotagem, muitas vezes, é uma forma de autoajuste psicológico, tentando equilibrar o que somos com o que acreditamos poder ser. Mas esse equilíbrio, na prática, nos aprisiona. 3. A voz interna e o crítico interior. Outro fator importante é o diálogo interno, aquela voz que fala dentro da nossa cabeça, que questiona, critica e, às vezes, desanima. A psicologia chama essa voz de crítico interior. Ela se forma ao longo da infância, a partir das mensagens que recebemos dos pais, professores e figuras de autoridade. Frases como: você nunca faz nada direito, você precisa ser o melhor, ou se errar vai decepcionar todo mundo, ficam gravadas no inconsciente. Mais tarde, quando adultos, essa voz se manifesta toda vez que tentamos fazer algo desafiador. Segundo a terapia cognitivo-comportamental, desenvolvida por Aaron Beck, esses pensamentos automáticos negativos moldam o comportamento e as emoções. Quando acreditamos que não somos capazes, o cérebro busca confirmar essa crença, criando ações e decisões que a sustentam. Ou seja, a mente cria a realidade que acredita ser verdadeira. É por isso que, muitas vezes, alguém talentoso, inteligente e cheio de potencial se sente travado. Não é falta de capacidade, mas sim excesso de autocrítica. A pessoa se julga tanto, teme tanto o erro, que prefere nem tentar. Assim, o fracasso não vem do erro, mas da desistência antes de agir. 4. O ciclo da autossabotagem. A autossabotagem costuma seguir um ciclo previsível, identificado por diversas pesquisas em psicologia comportamental. Ele começa com o desejo de mudança, seguido pelo medo do fracasso, que leva à procrastinação e, por fim, à culpa. Essa culpa reforça a crença de incapacidade, reiniciando o ciclo. Desejo: agora vai, eu vou mudar. Medo: e se eu não conseguir? Procrastinação: melhor começar depois. Culpa: de novo eu falhei. Autodepreciação: eu não tenho jeito. E o mais impressionante é que esse ciclo é reforçado biologicamente. Estudos em neurociência mostram que a procrastinação ativa áreas do cérebro associadas ao prazer imediato, como o núcleo accumbens. Ou seja, cada vez que adiamos algo, sentimos um pequeno alívio, o que recompensa o comportamento e o torna mais provável de se repetir. Com o tempo, o cérebro aprende que evitar é mais confortável do que enfrentar. 5. As origens emocionais da autossabotagem. A psicologia também aponta que a autossabotagem tem raízes emocionais profundas, muitas vezes ligadas à infância. Pessoas que cresceram em ambientes onde o amor era condicionado ao desempenho, ou seja, só recebiam afeto quando acertavam,
tendem a desenvolver medo de falhar. Esse medo, na vida adulta, se transforma em paralisia. Outros casos envolvem traumas emocionais sutis, conhecidos como microtraumas. São pequenas experiências de rejeição, humilhação ou crítica que, repetidas ao longo do tempo, moldam uma sensação de não merecimento. Assim, a pessoa se acostuma a se punir ou a se impedir de conquistar algo bom porque acredita inconscientemente que não merece. O psicólogo Carl Rogers, um dos fundadores da psicologia humanista, dizia que o ser humano tem uma tendência natural à autoatualização, ou seja, ao crescimento. Mas essa tendência pode ser bloqueada por condições de valor, crenças aprendidas que determinam o que precisamos ser para merecer amor ou aprovação. Enquanto essas condições não são reconhecidas, a pessoa continua se sabotando para se manter dentro dos limites daquilo que considera aceitável. 6. Autossabotagem e o perfeccionismo. Um dos disfarces mais comuns da autossabotagem é o perfeccionismo. À primeira vista, o perfeccionista parece alguém dedicado e exigente consigo mesmo. Mas, na prática, o perfeccionismo costuma ser uma estratégia para evitar o julgamento e o fracasso. A pessoa pensa, se não for perfeito, é melhor nem tentar. E assim, por medo de errar, ela se paralisa. Estudos da Universidade de York apontam que o perfeccionismo está fortemente ligado à procrastinação e à autocrítica. Isso porque a busca por perfeição é uma meta impossível, e o cérebro sabe disso. Ele entende que não há chance de sucesso total, então cria desculpas para não agir. A autossabotagem, nesse caso, funciona como uma tentativa inconsciente de evitar o desconforto da imperfeição. 7. O papel da dopamina e o sistema de recompensa. Outro ponto que ajuda a entender a autossabotagem é a neuroquímica do prazer. A dopamina, neurotransmissor responsável pela motivação e pela sensação de recompensa, é liberada quando sentimos que estamos progredindo. Mas no mundo moderno, somos constantemente bombardeados por pequenas fontes de prazer imediato: redes sociais, comida, vídeos curtos, compras online. Esses estímulos roubam a dopamina que deveria vir de conquistas reais e duradouras. Assim, quando tentamos iniciar um projeto que exige esforço e paciência, o cérebro, já acostumado a recompensas rápidas, reage com resistência. Ele quer o prazer agora, não depois. E como o trabalho consistente não traz recompensas imediatas, o cérebro boicota o comportamento produtivo e direciona a atenção para algo mais fácil. Esse mecanismo explica por que tantas pessoas sentem vontade de começar algo importante, mas acabam presas em distrações. 8. Como quebrar o ciclo da autossabotagem? A boa notícia é que a autossabotagem pode ser revertida, mas isso exige consciência, paciência e prática. Segundo a psicologia comportamental, o primeiro passo é reconhecer o padrão. Enquanto ele permanecer inconsciente, o comportamento continuará se repetindo. O segundo passo é identificar a emoção por trás da sabotagem. Pergunte a si mesmo: o que eu estou tentando evitar sentindo isso? Medo? Vergonha? Insegurança? Muitas vezes, o comportamento sabotador é apenas uma forma de fuga emocional. Quando você entende o que está tentando evitar, o poder do padrão começa a enfraquecer. O terceiro passo é criar pequenas vitórias. O cérebro precisa reaprender que o progresso é seguro. Cada pequena conquista gera uma nova liberação de dopamina, reprogramando o sistema de recompensa. Por isso, ao invés de tentar mudar tudo de uma vez, mude aos poucos. Estudos mostram que o cérebro leva cerca de 66 dias para consolidar um novo hábito. Ou seja, consistência é mais importante do que intensidade. E por fim, é essencial desenvolver autocompaixão.
A pesquisadora Christine Neff, referência mundial no estudo da autocompaixão, explica que pessoas gentis consigo mesmas têm muito mais chances de persistir diante das dificuldades. Quando erram, elas aprendem. Quando falham, se reerguem. E, principalmente, não confundem erro com identidade. Autossabotagem não é um sinal de fraqueza, e sim de proteção mal direcionada. Ela mostra que existe uma parte de você tentando te manter seguro, mesmo que esteja te impedindo de avançar. Ao acolher essa parte com compreensão e não com culpa, o ciclo começa a se desfazer. Autossabotagem é como uma armadilha silenciosa. Ela não grita, não se impõe, apenas sussurra pequenas desculpas que parecem inofensivas. Mas com o tempo, essas pequenas desistências se acumulam e criam um abismo entre quem somos e quem poderíamos ser. O mais importante que você precisa entender é que ninguém se sabota porque quer. Nós nos sabotamos porque, em algum nível, aprendemos a associar o crescimento ao perigo. E enquanto essa associação não for questionada, ela continuará guiando nossas escolhas. Quando você se vê procrastinando, fugindo de uma oportunidade ou se criticando demais, tente não se julgar. Em vez disso, se pergunte: o que a minha mente está tentando me proteger de sentir? Essa simples pergunta abre espaço para o autoconhecimento. E o autoconhecimento é o primeiro passo para a liberdade. A psicologia nos mostra que o cérebro pode ser reprogramado. Mas essa reprogramação não acontece com força, e sim com consciência e paciência. Não é sobre se tornar alguém totalmente diferente, mas sobre permitir que a melhor versão de você tenha espaço para existir. Comece observando seus pensamentos e ações. Toda vez que sentir vontade de desistir, lembre-se, isso não é fraqueza, é o seu sistema de defesa agindo. A diferença é que agora você entende o que está acontecendo e pode escolher um novo caminho. Autossabotagem só perde poder quando é compreendida. Quando você a observa, identifica seus gatilhos e decide agir mesmo com medo, o cérebro aprende algo novo, que crescer também é seguro. E com o tempo, essa nova verdade se torna o seu padrão. Lembre-se, mudar não é um ato de coragem ocasional, é um processo diário de gentileza consigo mesmo. A psicologia não promete que será fácil, mas garante que é possível. Porque todo ser humano tem dentro de si uma força imensa, mesmo que às vezes esteja escondida sob camadas de medo e dúvida. E agora, depois de tudo que você ouviu, eu te deixo uma pergunta. Em quais momentos da sua vida você sente que a sua própria mente tenta te sabotar? Pense sobre isso e compartilhe nos comentários. Pode ser que a sua reflexão ajude alguém que está passando exatamente pelo mesmo processo. Aqui foi o segundo a psicologia. E lembre-se, entender a mente é o primeiro passo para transformar a vida.